sempre bom a gente se encontrar para estudar a doutrina espírita, sempre incrível esse momento, né? E nós estamos falando sobre a evolução do pensamento humano. A evolução do pensamento humano é um assunto extraordinário, em especial porque ele nos permite ter reflexões sobre como que o pensamento humano se processa, né? Desde o momento em que nós somos criados, espíritos simples, ignorantes, como que a gente pensa o mundo, entende o mundo, compreende o mundo, interage com o mundo e como que esse pensamento evolui também ao longo do tempo. E nós dissemos a vocês que a base para nós estudarmos a evolução do pensamento humano vai ser o livro Encontro com a Paz e a Saúde, o capítulo 1º, Experiências Humanas e Evolução do Pensamento, em que Joana de Ângeles trabalha de uma maneira brilhante essa ideia, especialmente no processo antropossócio-psicológico, que aliás era tarefa de casa de vocês tinham que ter lido, né? Se não leram também, não é problema meu, né? Cada um com a sua consciência. Então, nesse mesmo capítulo, Joana de Ângeles vai dizer, nós vimos isso, que o psiquismo humano lentamente desenvolveu-se, né? Recordando só, através das sucessivas investiduras carnais. Então, o nosso psiquismo foi se desenvolvendo ao longo do encarnar, desencarnar, reencarnar, e transferindo então cada uma dessas conquistas realizadas numa etapa anterior para uma nova etapa, para uma nova existência, de modo que tudo isso se transformasse nessas possibilidades de crescimento e riqueza interiores que nós já temos hoje, mas que temos ainda muito mais a galgar, né? E para que a gente entenda em mais profundidade esse assunto, então nós vamos apertar um pouquinho mais o parafuso aí do que nós discutimos anteriormente, né? Então a gente precisa relembrar alguns aspectos, a gente vai fazer isso, retomar alguns pontos importantes do Livro dos Espíritos, especialmente uma ideia que Kardec trabalha junto com a filosofia espírita, para que depois a gente possa avançar nesse pensamento e nessa abordagem que Joana de Ângeles vai fazer, tá bom? Então, em O Livro dos Espíritos, lá na questão 79, a questão 79 ela está na parte 2ª de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec vai tratar do mundo espírita ou do mundo dos espíritos, né? Essa parte 2ª toda é relativa a isso. E há um item nessa parte 2ª chamada Origem e Natureza dos Espíritos. Então essa questão 79 está ali, nesse contexto, sobre origem e natureza dos espíritos. Veja que interessante. Então tem como nós estudarmos isso, a origem do espírito. Como que se dá essa origem? Diferente da origem divina, que nós ainda não temos subsídios para compreensão, né? Como também nos traz muito bem Allan Kardec. Mas a origem dos espíritos, dentro do que é possível a nós compreendermos, os espíritos nos trazem informações muito interessantes. E que, aliás, quanto mais a gente estuda a ciência, em especial a teoria evolucionista, mais a gente vê como os espíritos trazem informações que a ciência só vem corroborando, né? Só batendo carimbo e validando, né? Informações já expressas aí no Livro dos Espíritos desde 1857, né? Muito legal isso, quando a gente começa a fazer essas correlações. Então, nessa questão, Allan Kardec vai dizer que os espíritos são individualizações do princípio inteligente, assim como os corpos materiais, são individualizações do princípio material. Então, olha que interessante. Isso está lá, parte 2ª, capítulo 1 dos Espíritos, origem e natureza dos Espíritos, né? Então, se a gente for entender ou abordar essa questão de uma forma mais aprofundada, a gente vai ver que só existem 3 coisas que compõem o universo. Só 3. Deus, o Espírito, que deriva a partir de um princípio inteligente, e a matéria, que deriva a partir de um princípio material. Só isso. Tudo que existe no mundo, todas as combinações e leis
físicas que existem no mundo estão dentro de matéria, princípio material, criados por Deus, controlados por Deus, absoluto, extrema inteligência que coordena todo esse processo. Então, para a gente relembrar, porque isso é estudo lá de Livro dos Espíritos, isso a gente tem que ter já como base. Deus, então, é a origem, a causa primária, e a partir de Deus, e pela vontade de Deus, Deus cria um princípio inteligente. E esse princípio inteligente, ele tem uma trajetória imensa pela qual ela passa para se desenvolver, adquirindo possibilidades, adquirindo aspectos, para levar a um amadurecimento desse princípio inteligente até o momento em que ele se torna espírito. Tudo bem? Então, esse princípio inteligente, criado por Deus, dá origem ao espírito. E da mesma forma, a partir de Deus, emana o que nós chamamos, o que Kardec denomina, de fluido. E não é fluido, é fluido, né? Porque fluido é o particípio passado do verbo fluir. E aqui não tem nada a ver com escoamento, tem a ver com fluido, etéreo. Né? Então é fluido e não fluido. E esse fluido que Deus cria, que emana do Criador, encharca, vamos dizer assim didaticamente, todo o universo infinito. Então Deus está em tudo, porque o fluido está em tudo. E quando você pensa, esse fluido registra e Deus registra. E quando você faz qualquer coisa, esse fluido registra e Deus registra. É por isso que Deus está em tudo. Porque esse fluido, e Kardec dá um exemplo interessante, a semelhança dos peixes no oceano, é como se fosse essa água imensa que envolve a tudo e todos. E como provém do Criador, o Criador está em tudo. Perfeito. Tudo bem até aí? Livro dos Espíritos. Esse princípio inteligente, então, passa por uma jornada evolutiva, e essa jornada evolutiva inicia num reino aqui no planeta Terra, porque cada mundo tem a sua maneira evolutiva. Cada Cristo organiza a maneira como isso vai se dar, seguindo as ordens do Criador. No planeta Terra, esse princípio inteligente, então, passa por um reino mineral, adquire inúmeras possibilidades, como nós já estudamos no início do nosso ano, no ano 1 do estudo da série psicológica, especialmente envolvendo aspectos de aglutinação de átomos, de matéria, para com que depois as próprias células possam ter mecanismos mais interessantes de aglutinação, diferenciação. Depois ele passa por um reino vegetal, transita por um reino animal, e a gente poderia didaticamente dizer que esses três reinos compõem uma primeira escola de aprimoramento desse princípio inteligente. E nesse reino animal, esse princípio inteligente se elabora muito, adquire aqui características de inteligência muito mais elaboradas do que no reino mineral, por exemplo. E muito mais elaboradas do que no reino vegetal, por exemplo. Tanto que há animais muito mais elaborados em inteligência do que algumas plantas e do que algumas pedras. Então esse processo evolutivo se dá em milhões e milhões de anos. Não sabemos quanto tempo, não sabemos. Não dá para saber isso. E esse princípio inteligente se elabora no universo. Ele pode se elaborar aqui no planeta Terra, depois ele é utilizado em outro mundo, à vontade do Criador. Mas chega um determinado momento em que esse princípio inteligente está tão aprimorado que ele pode agora tornar-se espírito. E aí ele adquire características particulares. Esse momento é um momento importante. É o momento em que o princípio inteligente sai do reino animal, torna-se espírito, e aí a doutrina espírita vai dizer para nós que esse momento não ocorre no planeta Terra, não é aqui. Por isso que a evolução tenta entender em que momento deixamos de ser animais e nos tornamos seres humanos,
e esse elo perdido ninguém encontra, e não vão encontrar mesmo. Porque desde 1857, Allan Kardec perguntando aos espíritos, eles nos respondem que esse momento não ocorre no planeta. É o elo perdido da evolução. Até hoje a ciência não consegue dizer qual é o primeiro momento em que nós nos tornamos humanos. Então esse princípio inteligente ele é elaborado fora do planeta e retorna já princípio não mais inteligente, mas sim espírito. E se é um espírito, agora ele vai ter que encarnar em um corpo que dê condições de ele expressar o seu nível de desenvolvimento intelectual que ele alcançou. E o corpo que Deus escolhe no mundo para isso é o ser humano. É a forma humana. Perfeito? Por isso que não tem como retroceder, não tem como o espírito, uma vez tornado espírito, retornar num corpo de animal, de vegetal, de mineral. E Kardec aí nos faz uma grande advertência. Tal a diferença, não a única, mas uma diferença importante, de muitas filosofias espiritualistas. Para o espiritismo, não há possibilidade do espírito retroceder e reencarnar em um corpo animal. Para outras filosofias isso é possível, né? Mas a partir do momento que a gente se torna espírito, qual é a principal diferença aí dos animais? A consciência de nós mesmos. Nesse momento, a gente adquire consciência do que é, consciência de si mesmo. E ter consciência de si mesmo significa que a gente é matriculado numa segunda escola. Não mais onde o princípio inteligente se elabora, mas onde o espírito começa a se desenvolver, que é a escola 2, que a gente vai chamar aí de humanização. Que é onde a gente está agora, tudo bem? Nós estamos matriculados nessa escola. Leva alguns milhares de anos aí nessa escola para aprender o que precisa para passar de ano, para ir para uma terceira escola, que nós vamos deixar a escola da humanização e vamos nos matricular na escola da angelitude. E não me perguntem o que é isso, porque eu não faço a menor ideia. Teríamos que perguntar aí para o Cristo, que já galgou essa escola da angelitude, já é um ser angélico, né? Mas nós estamos aqui ainda, ó, na humanização. Bom, talvez esse período da humanização envolva um mundo de provas e expiações, um mundo de regeneração, um mundo regenerado, talvez um mundo feliz, não sei. Não sei se o mundo feliz já está aqui, se quando a gente tiver a possibilidade de entrar no mundo ditoso, a gente já está indo para a angelitude, não sei. A única coisa que nós sabemos é que quando a gente terminar todo esse nível evolutivo, nós vamos ganhar um crachá com uma estrelinha e vai dizer assim, agora você é um espírito puro. Vamos ser espíritos puros, né? Como diz aquela bela música, um dia todos nós seremos anjos. Seremos esse espírito puro. E ao sermos espíritos puros, não necessitaremos mais reencarnar. É só nesse momento em que a gente não precisa mais reencarnar. Antes disso aqui, a reencarnação é necessária para que a gente conquiste e galgue as experiências evolutivas necessárias para tornarmos espírito puro. Perfeito? Tudo bem aqui? Muito bem. Se você acha que acabou, não acabou. Porque uma vez que você é espírito puro, você se matricula numa nova escola, que é uma escola para formação de espíritos crísticos. Sabe Jesus? Já ouviu falar de Jesus? Jesus é um espírito crístico. Nem é mais um espírito puro somente. Além de puro, é crístico. Então, na revista Espírita, a gente vai ter a explicação de que quando o espírito alcança, e quem traz isso, se eu não me engano, é Fenelon e outros pensadores na revista Espírita, ele vai dizer que quando a gente alcança o nível de espírito puro, uma nova etapa evolutiva começa. E no final, na escala maior,
estão os espíritos chamados espíritos crísticos. É aí que está Jesus. E uma vez que nós chegarmos a esse ponto, nós então teremos consciência e compreensão divina. Nós teremos entendimento sobre Deus e sobre o Criador, a causa primária, a ponto de entendermos Deus em sintonia perfeita. Não somos Deus, mas compreendemos Deus. Por isso a gente brinca que Jesus era médium de Deus, porque recebe as ordens diretamente do Criador. Não precisa mais de intermediário. Busca na fonte, compreende Deus em essência e executa as ordens divinas. Perfeito? Esse é o Cristo. É somente nesse momento em que nós somos um espírito crístico que, ao irmos ao mundo físico, não precisamos mais, mas ao irmos ao mundo físico, não erramos mais. Somos infalíveis. Antes disso, reencarnou barbas de molho, porque pode errar, pode falhar. Lembram das obras de Emmanuel? Lembram? Em especial as orientações de alguns espíritos que precisavam retornar ao mundo e a espiritualidade ficava assim, ai, que chance de errar novamente, que perigo, porque a existência física é a possibilidade de se equivocar. Por isso a gente vai lapidando. Então o Cristo, Jesus, no planeta Terra, em nenhum momento se equivocou ou errou ou fez qualquer coisa que não seguisse as ordens divinas. Isso tem que estar claríssimo para nós. Beleza? Bem, por que eu digo isso? Porque as interpretações dos textos evangélicos sofreram muitas modificações, deturpações. E muitos textos evangélicos, a tradução, hoje não refletem absolutamente nada da proposta de Jesus. Então esse é um trabalho importante. Se a gente ver em algum momento que Jesus é usado para justificar algum ato que é preconceituoso, por exemplo, que denigre alguém, nós temos que tomar cuidado, porque talvez a nossa interpretação da mensagem não está adequada. Até porque, lembram que nós temos aí uma sombra imensa, e quando a gente lê aquilo, a gente vai querer usar de acordo com as nossas características, né? Bem, e aí, paralelamente a isso, esse fluido vai criar a matéria do mundo físico, a matéria do mundo espiritual, porque o mundo espiritual tem matéria. Só que é uma matéria tão sutil que a ciência nem consegue medir ainda. Então diz que não existe. Mas quando nós tivermos instrumentos para medir essa matéria, chamada fluido, nós vamos chegar aí, nessa matéria que cria as coisas do mundo espiritual. Ou você acha que nosso lar é criado como? Ou você acha que o inferno de André Luiz, consciencial, quando ele acorda no mundo espiritual, é criado com o quê? Então existe um fluido em que o espírito utiliza para o laboratório do mundo espiritual. E é esse mesmo fluido que o Cristo usa para criar o planeta Terra, por exemplo. É esse mesmo fluido que se manipula para os fenômenos da natureza, por exemplo. É esse mesmo fluido que se manipula para condensar sobre leis físicas criadas por Deus para criar uma matéria como esse jarro, por exemplo, como essa água, por exemplo. Então, tudo que é material parte daí. E uma parte também do perispírito, porque o perispírito ele é semimaterial. A parte do perispírito em que o espírito usa para moldar o corpo físico também tem um pouquinho do fluido. A parte que acompanha ele no mundo espiritual, essa é mais etérea, essa fica com ele permanentemente. Mas para eu moldar o meu corpo, eu preciso pegar o fluido do mundo que eu vou reencarnar. Por isso a gente não pode desencarnar e dizer assim, não dá para dar um jeitinho para ir para o mundo feliz de vez? Não dá, porque você não consegue vibração
para pegar fluido desse mundo feliz e moldar teu corpo lá. Não combina. Aliás, você não combina nada com o mundo feliz, você combina com o mundo de provas e expiações. Vibracionalmente eu estou falando. Essa é a ideia. Então, para a gente poder encarnar num mundo feliz, tem que ter mérito, tem que fazer por merecer. Então, na música diz assim, um dia todos nós seremos anjos, vamos trabalhar. Tem que fazer por merecer. Perfeito? Então, esse momento em que eu me torno espírito, é o despertar da consciência no espírito, ou tornar-se espírito, ele mostra para nós algumas características importantes. Então, a gente já viu uma, consciência de si mesmo, né? Mas, fundamentalmente, ao adquirir a consciência de si mesmo, eu me diferenciar no mundo, eu ter uma individualização, eu vou necessitar agora de um sentido. Eu preciso saber quem eu sou, o que eu estou fazendo no mundo, para que eu fui criado. Eu preciso disso. Aliás, isso aqui é uma característica tipicamente humana. Nenhum animal tem isso. Nenhum animal tem isso. Por mais inteligente que seja o instinto elaborado no animal, o animal não tem consciência de si mesmo. E ele não tem necessidade de um sentido. Isso é típico do ser humano. Porque é um arquétipo. Um arquétipo primordial, Joana de Ângeles vai dizer. E essa necessidade de um sentido vai nos ligar à nossa origem. Porque criados por Deus, sabemos intimamente que Deus existe. E desde sempre a gente vai buscar esse Deus. Então nós precisamos de um sentido. Desencarnamos e mantemos a nossa individualidade. Agora a gente sabe quem é, sabe o que fez. Claro, proporcionalmente ao nosso nível de compreensão. Nas primeiras encarnações, nas primeiras experiências, isso aqui é meio que automático, né? É meio um circuito automático. Quem mais nos ajuda é a espiritualidade responsável nisso do que a consciência que nós temos de quem nós somos. Até porque a gente acabou de deixar o reino animal e toda a escola 1, que a gente transitou por milhares de anos, e isso está muito presente em nós. Então a gente é praticamente um animal bípede, como diz Joana de Ângeles. O que diferencia os primeiros seres humanos dos animais é só que eles andam em duas patas. Né? Porque é quase ali. Ainda a gente é um animal instintivo, agressivo, porque a fera, ela quer se preservar e se conservar. E a gente ainda tem essa fera em nós. Né? Então a gente mantém agora um pensamento de continuidade, isso é importante, só o espírito tem isso, só o ser humano. Então agora eu consigo correlacionar o que eu fiz ontem, o que eu faço hoje, relacionar com amanhã. E eu não estou falando só aqui, estou falando de existências, porque o ontem pode ser a minha existência anterior, 10 existências anteriores ou desde a minha origem. Eu consigo ter acesso a isso proporcionalmente ao meu desenvolvimento. Então o ser humano é capaz também de intervir e alterar no meio no qual ele reencarna. Isso é tipicamente humano. Os animais não têm essa capacidade. É isso que nos dá a possibilidade evolutiva e de sobrevivência e de manutenção, porque a gente tem a criatividade, a gente pensa, a gente interfere, a gente tem o pensamento de continuidade. Né? E como temos a nossa origem divina, trazemos em nós todas as leis divinas registradas no nosso psiquismo. Então Deus está em nós. Como Joana de Ângeles vai chamar isso aqui? Vai chamar de self, esse espírito imortal, com todas essas leis registradas dentro de nós, com todos os potenciais para sermos espíritos crísticos em sementinhas que precisam de estímulo, de cuidado, de cultivo. Né? E como nós temos o registro interno na nossa consciência, como Deus está em nós, não só intimamente pela nossa consciência, que tem o registro das leis divinas, porque a nossa origem é de Deus, como também Deus está em tudo, pelo fluido, qualquer transgressão que eu faça à lei divina, eu registro que eu fiz isso. Então a nossa consciência registra essas transgressões à lei divina. Por mais que a lei humana me absolva do meu crime, eu sei que eu cometi um crime.
Eu sei, ninguém precisa me punir. E eu vou me punir. É aqui o registro consciencial das transgressões à lei que vai criar o nosso inferno consciencial. Já no mundo. Porque aqui vem culpa, vem remorso, vem angústia, vem sofrimento. E quando desencarna, aumenta isso muito, intensifica muito. Daí eu crio o meu inferno. Né? Depois a gente vai trabalhar mais especificamente isso mais à frente no módulo céu e o inferno interiores. Então essas ações todas que nós temos nos implicam agora em responsabilizações. Nós somos livres, Deus nos dá a liberdade, mas nós somos responsáveis pelas nossas ações. E aí não tem jeitinho para essa lei, a gente brinca, né? Quando a gente ensina isso, estuda isso. Não tem jeitinho, não dá para comprar o juiz, não dá para comprar nada. Tem que cumprir a pena. Mas a pena, ela é amorosa, pedagógica. A gente também já estudou isso. Deus não castiga ninguém, Deus não pune ninguém. Nós mesmos, registrando as coisas que fizemos de errado por evoluirmos intelectualmente e compreendermos que transgredimos a lei, nos punimos. E imploramos a Deus o remédio para solucionar aquela consciência culpada. E aí Deus nos dá o remédio necessário para aliviar o nosso sofrimento. Então quem cria o sofrimento não é Deus, é o próprio ser humano. O ser humano transgride a lei e sofre. Tanto que no Livro dos Espíritos diz assim: quanto mais o ser humano compreender que deve respeitar e seguir a lei, mais feliz ele será. Pelo contrário, quanto mais ele transgredir, mais sofrimento ele terá. Tudo bem? Muito bem. Bom, então isso nos acalma. Não acalma vocês? Isso me acalma, porque quando a gente vê injustiças, a gente pensa assim, vai ter que se responsabilizar por isso, mais cedo ou mais tarde. Talvez não nessa existência, quem sabe na próxima, se já tiver maturidade para isso, quem sabe nas próximas. Enfim, isso nos traz também discernimento ético-moral. Se as leis divinas estão em nós, a gente sabe o que é certo e o que é errado. À medida em que a gente se desenvolve, isso só se amplia. Aí o Haroldo Dutra Dias, brilhantemente, numa palestra, ele diz assim: quando você vai fazer algo errado, você sabe que você está fazendo algo errado. Ninguém precisa te dizer. E acende uma luz piscando dentro de você que te causa até uma agonia. Você sabe que aquilo não é certo. E mesmo assim, às vezes a gente faz, né? Porque a sombra, nossa, é imensa. Mas a gente é sinalizado por isso. Se não fosse só a sinalização da nossa consciência, imagine ainda o mundo espiritual, os nossos amigos que torcem por nós, que planejaram a existência, que estão conosco, imagina as vibrações dele dizendo: pelo amor de Deus, Wagner, não vai pelo esse caminho. Né? Então a gente é sinalizado e a gente tem oportunidades para não fazer. Mas mesmo assim a gente faz. E aí então a gente vai ter que dar conta desse processo, porque nós somos livres, mas livres com responsabilidade. Então o Espiritismo nos traz isso há muito tempo, desde o Livro dos Espíritos. Né? E aí por isso somos herdeiros de nós mesmos. Tudo que vivemos e conquistamos está conosco. Não tem como transferir isso. E aí, como eu disse a vocês, como temos necessidade de um sentido e estamos ligados a Deus, porque somos criados a partir de Deus, o ser humano, desde que é ser humano, vai ter uma relação de ligação com a origem. E aqui vai iniciar os cultos a algo maior do que nós. Chamemos como quisermos aí essa ligação com Deus. A gente vai entender isso, como que isso vai se desenvolver. Mas essa crença em Deus vai surgir. Não só a crença em Deus, mas o culto muitas vezes aos nossos mortos, aos antepassados. Isso é tipicamente humano. Nenhum animal tem isso, porque nos liga com essa origem, perfeito? Bom, então vamos pensar assim,
Ó, mais um subsídio para entender o que Joana vai dizer. Tá vendo? Você lê Joana, mas tem que fazer um estudo antes de algumas coisas para poder entender o que ela vai trabalhar. Mas Kardec já ensinou tudo isso aí, tá? Só uma revisão. Se a gente estudou o Livro dos Espíritos, questão 79 a gente está abordando. Leva 3 semanas para estudar a questão 79. Né? Então vamos pensar assim, o que a ciência nos traz? 5 bilhões de anos atrás, origem da Terra. Tá vendo Cristo moldando o fluido e criando o planeta? 5 bilhões de anos atrás, o Cristo decide pela ordem divina que vai acontecer o Big Bang. Manipula o fluido e faz acontecer. E aí a gente vai ter 3,8 bilhões de anos atrás, os primeiros seres vivos. Olha ali, princípio inteligente começando a se elaborar. Tudo isso está em O Livro dos Espíritos. No momento oportuno, o princípio inteligente vai se elaborando, está tudo lá. 5 milhões de anos atrás, os primeiros hominídeos. 2,4 milhões de anos atrás, a ciência vai nos dizer que surge o gênero Homo, que vai dar origem à nossa espécie. Agora não mais 200 nem 250 mil anos, que a ciência achava, mas agora foram descobertos novos fósseis e por elementos temporais de análise de carbono 14 se chega à conclusão de que esses fósseis que foram encontrados são os mais antigos da espécie humana e já tinham características da espécie humana, então mudou-se em 50 mil anos a origem do ser humano. 300 mil anos atrás, a origem do Homo sapiens. Então aqui parece-nos que o espírito já está no planeta. Já está deixando o reino animal e já está precisando de um corpo mais apto a expressar a sua possibilidade. E quando esse corpo é incorporado por um espírito, ele modifica o meio, não modifica? Então o animalzinho olha para a pedra e não faz nada. O ser humano, habitando ali um espírito, olha para a pedra e pensa que essa pedra pode servir como instrumento para caçar aquele animal. Então a gente tem as primeiras questões lá da pré-história do Paleolítico, ou a pedra lascada. O ser humano já interferindo nesse ambiente. Depois a gente vai ter um processo longo de revolução da agricultura, 10 mil anos atrás, e 4 mil anos as primeiras civilizações. Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. E o que Kardec vai dizer é assim, ó, não se sabe nem a época, nem a forma, o modo pela qual essa operação aconteceu. O momento em que o princípio inteligente deixou de ser princípio inteligente e se tornou espírito. Não sabemos. É isso que os espíritos nos dizem lá. Então não dá para saber. Foi aqui? Não sei. Foi aqui? Não sei também. Não dá para saber. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. O que nós sabemos é que não ocorreu essa mudança no planeta. O espírito já veio pronto para o planeta e moldou o corpo para a sua finalidade. E a ciência sofre para achar essa transição. Interessante isso, né? É muito legal isso. Então, a humanização é um processo longo, concordam comigo? Primatas, hominoides, hominídeos, homo habilis, homo erectus, homo de Neandertal, homo sapiens. Não sei em que momento é espírito, em que momento é princípio inteligente. Não sei. Parece que aqui é mais expressivo, mas pode ser que os primeiros espíritos, nós encarnamos aqui, ó. Não sei, talvez aqui nos hominoides, e éramos tão animais quanto os nossos pais macaquinhos, por exemplo. Porque dos hominídeos, um continua animal, um continua a princípio inteligente até hoje, e outro se dissocia e evolui para o Homo sapiens. Então Darwin nunca disse que o ser humano descende dos macacos, nunca disse isso. Isso é uma crença incorreta de Darwin, coitadinho. Toda vez que você fala que o ser humano descende do macaco, Darwin dá 3 viravoltas no mundo espiritual. Né? Porque ele nunca disse isso. Se você lê o livro A Origem das Espécies, Darwin diz:
o ser humano e o macaco têm o mesmo ancestral comum. Agora, como esse ancestral comum faz com que um continuasse macaquinho e outro divergisse aí para ser humano, é que eu não sei explicar, ele diz. O que me impressiona é que um tem extrema habilidade intelectual que o outro não possui. Veja que interessante. É o espírito ali se manifestando. Então, a gente vai trabalhar o pensamento humano no primeiro momento em que se acredita que talvez o espírito já esteja atuando, que é a pré-história. A pré-história vai de 2,5 milhões de anos até 3.500 anos antes de Cristo. E é um período longo, olha aí, é muito tempo para a gente nascer, renascer, nascer, renascer, progredir sempre, né? Tal é a lei, é o tema da conferência espírita desse ano, ó, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei, que aliás não é uma frase de Allan Kardec, né? Não é Kardec que diz isso. Esse é um discurso que foi proferido no túmulo de Kardec durante seu enterro por uma outra pessoa, que eu não vou dizer quem, precisa estudarem. Vão atrás para vocês estudarem quem é. Mas essa não é uma frase de Kardec. E muita gente fala que é como se fosse Kardec. Ah, Kardec diz nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Né? Não é. Então, olha só. O Paleolítico, ele vai nesse processo aqui, ó. 2,5... Vamos dividir, então, a pré-história. A pré-história é ampla. 2,5 milhões a 3.500 anos. Então, a ciência divide a pré-história de 2,5 milhões de anos atrás até 10 mil anos e chama isso de Paleolítico. Então, aí nós temos... Por que esse termo Paleolítico? Né? Paleo, antigo, litos, pedra, porque nós trabalhávamos e manipulávamos a pedra tal qual ela era, de uma forma muito rudimentar, muito grosseira. Depois a gente vai refinar todos os nossos instrumentos e a gente vai para uma pedra mais nova, né, mais refinada, e entra o período do Neolítico. Mas aqui, quando os antepassados dos homens nossos começam a produzir aí os primeiros artefatos em pedra lascada, a gente está nesse período, e aí destacando-se de outros animais, porque nenhum animal faz isso. O animal não interfere no meio e muda o meio. Né? E que dura até cerca de 10 mil anos, quando tem o que a gente chama de revolução neolítica. Aí. A gente já vai entender isso. Bom, então, a gente tinha aí uma vida nômade. Por que uma vida nômade? Porque a gente era tão bobinho que a gente não sabia que dava para cultivar as coisas, que dava para domesticar animais, que dava para plantar. Isso é revolução da agricultura, é mais para frente. Então a gente vivia num lugar, a gente colhia os frutos das árvores, a gente pescava, a gente caçava, e depois que acabavam os alimentos daquela área, a gente se mudava. E dava um dó no coração, porque às vezes a gente tinha que abandonar uma casa tão boa. Tipo, mas essa caverna aqui é tão segura. Sim, mas não temos mais comida, temos que procurar outro lugar que tenha comida. Então não adianta nada ter uma caverna boa e morrer aqui dentro da caverna de fome. Então a gente tinha uma vida nômade, nós íamos migrando de um lugar para outro, de vez em quando encontrávamos outra famíliazinha lá e era tiro, porrada e bomba, lei do mais forte, quem pode mais, come mais. Tá vendo? A gente é quase um animal. Não é assim? 2 onças lutando pelo mesmo território ali. É igual, não muda nada. Então nós tínhamos pequenos grupos familiares. Veja que a sociedade já está aí incipiente, nascendo, né? Essas relações familiares, protegendo esses pequenos grupos, mas ainda não vivemos em sociedade. Isso vai acontecer mais à frente. E aí nós vivíamos da caça, da pesca, coletávamos as coisas, como falamos, né? E nos preocupávamos com o quê? Nos preocupávamos com abrigo, se proteger, nos preocupávamos em ter alimentação, nos preocupávamos em nos proteger com algumas vestimentas bem rudimentares, às vezes matava o animal, comia carne, limpava, usava a própria pele para se proteger do frio, né? Quase um animalzinho, diferenciando
por ter essas possibilidades, já que o espírito tem de interagir com o meio, de atuar sobre o meio. Não temos compreensão do mundo, então nós temos ausência de explicações racionais. Ausência de explicações racionais. Você imagine nessa época, você está na frente da sua caverna e você vê que começa a anoitecer pela primeira vez. Que você tem entendimento do que é isso. Deve ser assustador. Ou imagine o que é a experiência de você sair da caverna e se defrontar com um animal feroz que corre atrás de você e ver que os teus filhos morrem todos por esse animal. É assustador. Então, a primeira expressão humana, e Joana de Ângeles vai trabalhar isso, é qual? Qual é o primeiro sentimento humano que o ser humano vai carregar por muito tempo de experiência nesse período e que nós temos até hoje? É o medo. É o medo. Até hoje a gente não sabe lidar com esse medo que está enraizado em nós, no nosso inconsciente, porque por muito tempo a gente viveu assim. A gente saía, não sabia se ia voltar. Até que a gente foi percebendo que a gente poderia então se organizar um pouco melhor para sair dessa caverna, para ter mais chances de sobrevivência, que a gente podia talvez pensar em alguma estratégia para caçar, sem sofrer tantos danos. Mas a vida é um perigo iminente, é matar ou morrer. E até hoje esse comportamento agressivo está em nós. A gente primeiro reage, depois a gente vai processar as coisas. Então aqui, que parte do nosso cérebro é usada muito mais. Apesar da gente ser humano, a gente usa o quê? O cérebro réptil e o cérebro mamífero. A gente é mais animal do que ser humano, propriamente dito. Porque é mais um instinto de conservação ainda. Então o imaginário e o medo povoam o nosso pensamento, concorda? E é isso que Joana de Ângeles vai trabalhar. Ela vai dizer assim, como nós não tínhamos explicações, a gente imaginava. Porque o ser humano precisa do que no mundo que nós vimos? Um sentido existencial. Então ele vai ter que criar explicações para dar sentido à vida. Mas como ele não entende ainda nada muito bem, ele cria explicações imaginárias, fantasiosas. Né? Então a gente vive mais para proteção, abrigo, sobrevivência. É essa a nossa vida. Os registros artísticos estão aí, né? As caverninhas aí tem um monte desses registros, dessas expressões. E era experimentação e desenvolvimento, não tem jeito. A gente vai vivendo, sai a família toda para caçar, morre todo mundo. Sai a família toda para caçar, morre os filhos, fica só algumas pessoas. Aí a gente vai experienciando, sofrendo, vivenciando aquilo e vai, estimulando o cérebro, então, para criar alternativas a essas experiências. Então, Joana de Ângeles vai dizer que a experimentação das coisas forçou o ser humano a desenvolver possibilidades maiores. E aí a gente começou a se diferenciar muito mais dos animais. Porque agora o cérebro humano, a parte do córtex, neocórtex, começou a ser utilizado em mais profundidade. E também, como temos a nossa origem divina, a gente se ligava com Deus. Nós temos que nos ligar com Deus. Mas como eu não entendo Deus, como o meu pensamento é imaginário, porque eu não tenho explicações para as coisas, Deus para mim está mais ligado aos fenômenos da natureza no início. Então eu vou ter uma ligação com algo maior e sobrenatural. Mas quando um raio risca o céu e faz aquele barulho, isso para mim vai ser algo, como eu não compreendo, que vai me aterrorizar. E depois eu vou cultuar isso para ver se isso aí não me atinge, se protege minha família. Até que alguém vai pensar assim, poxa, mas talvez como a gente não compreende Deus tão bem e não compreendemos, a gente cria isso como a gente. E aí a gente pode pensar assim, aquele dia que você foi brigar lá com o nosso vizinho aí da caverna mais distante, você deu um carneirinho para ele, ele ficou feliz e não veio nos atacar. Talvez se a gente matar um carneirinho e entregar para você essa coisa aí que faz esse barulho, ele não venha nos atacar. E começam os primeiros rituais religiosos aí. Então, conseguindo entender onde a gente vai chegar? Até hoje a gente faz oferendas para Deus. Até hoje.
Ai meu Deus, se você conseguir isso para mim, nossa, eu juro que eu vou começar a fazer um exercício de caridade no centro espírita. Eu vou me matricular lá no atendimento, não sei do que tem lá, tá na sexta-feira à tarde em Interlagos. Eu vou. A gente pode trocar, né? Eu dou isso aqui. Se você me ajudar com isso aqui, vou doar umas cestas básicas. Né? A gente vai barganhando até hoje, porque isso aqui está enraizado em nós. Muito bem. Depois a gente tem uma grande mudança. Diz a história que graças às mulheres, os homens iam caçar. Então o homem ele é mais focado mesmo, né? Ele desenvolveu um pensamento mais direcionado na caça, então ele esquece o que está acontecendo aqui. Então se o homem está dirigindo, ele está dirigindo, tá, meninas? Não adianta conversar e mostrar as outras coisas, porque ele está dirigindo. Diferente da mulher, que a mulher ficava em casa e tinha que cuidar, então, do Joãozinho, do Pedrinho, do Agostinho, não sei de quem, porque haja filho nessa época, né? Porque a gente era quase animal, a gente só comia, dormia, transava, tinha filhos, comia, dormia, transava, a gente era assim. Então a mulher, ela tinha que cuidar o Joãozinho, que estava riscando a parede da caverna, com não sei quem, que estava saindo da caverna, então ela tem a visão multidirecional. Então ela dirige, vê a loja, vê a promoção, vê o sinal, ela passa batom, ela arruma o cabelo, né? Ela vê tudo ao mesmo tempo. Então diz a história que como as mulheres ficavam mais com esse cuidado doméstico, em algum momento aí foi se limpar os restos dos alimentos, né? E uma mulher, obviamente, observou que começou a crescer algumas coisas ali. E aí, por essa experimentação, se começou a perceber que era possível, talvez, plantar, cultivar o local, produzir os próprios alimentos, e isso geraria um grande benefício para nós. Não precisava mais ficar migrando de um lugar para outro, né? Então, nesse avanço, a gente evolui de 10 mil anos atrás até 3.500 anos, quando a gente fala que há, então, uma revolução agrícola. Revolução agrícola. Agora a gente começa a conservar isso, a plantar, e aí a gente planta o trigo, e aí a gente começa a domesticar alguns animais, e a gente começa a iniciar uma vida que não é mais tão nômade, mais fixa num local. Então a gente começa a ter o sedentarismo, a gente começa a ficar num local, e se a gente pensar que a gente vai ficar num local, onde é melhor ficar? É melhor ficar onde a terra seja boa, que dê bastante comida, que seja fértil, onde eu tenha um lugar plano, que eu possa observar de longe se está vindo algum animal, porque aí dá tempo de eu pegar todo mundo e me proteger. Então a gente começa a sedimentar as nossas vidas nas planícies ao lado dos rios. E aí a gente tem o início daquelas primeiras civilizações ao lado dos rios. Então a gente tem aí o cultivo e a criação de plantas e dos animais. Nós já nos alimentamos melhor, já conseguimos sobreviver mais, porque a gente está mais espertinho agora o que tem que fazer. Nossas ferramentas estão mais elaboradas. Agora a gente molda aquela pedrinha e faz ela uma setinha, uma lança, e consegue matar mais fácil o animal. Agora a gente tem estratégias de caça um pouquinho mais elaboradas, né? E assim a gente vai evoluindo. Então a gente tem grupos familiares maiores, mas a gente continua ainda não tendo explicações racionais. Então o imaginário e o medo ainda continua em nós. A gente ainda busca essa proteção, sobrevivência, abrigo. Essa experimentação está um pouco mais desenvolvida, mas não tanto. E a nossa ligação com Deus ainda é muito rudimentar. São os fenômenos da natureza e o culto aos mortos. Tudo bem até aqui? Então vamos ver como que Joana de Ângeles vai falar isso para nós. Porque ela vai dizer isso. Então ela diz assim, ó. Imagina as experiências aqui de desenvolvimento que nós vamos ter. Então vai acontecendo coisas como isso, né? Observo que está crescendo a plantinha, então eu posso talvez cultivar. Essas experiências desenvolvem o nosso intelecto, a parte humana do cérebro. Então ela diz assim, a observação das árvores que se incendiavam
quando as descargas elétricas das tempestades as atingiam. Graças à autocombustão nos fortes períodos de estio. Então imagina você lá com a tua famíliazinha na caverna, de repente um raio cai na árvore e a árvore pega fogo. Ou faz muito tempo que não chove, uma estiagem absurda, que a árvore pega fogo sozinha, de tão quente que está. Impeliu-o a atritar pedaços de madeira e de pedras, copiando a ocorrência natural. Assim produzindo faíscas e descobrindo fogo de inestimável serventia. Então o que ela está dizendo? Ela está dizendo que as experiências que aconteciam na natureza iam estimulando esse espírito para cada vez mais o seu cérebro se desenvolvendo. Então ele começa a copiar isso. Então eu vou tentar produzir essa faísca aí que vem do céu. Né? Esse fogo aqueceu no inverno. Esse fogo ajudou a espantar os elementos perturbadores, animais e outros semelhantes a ele. Imagina a gente, primeira vez que a gente viu o fogo, o que deve ser isso? E você põe a mão e queima, e imagina o que é isso, gente. Mas a gente passou por essas experiências. Ajudou a espantar os elementos, então animais, facilitando-lhe mais tarde na caça, na pesca, o assar e cozer dos alimentos. Então a gente começou daí a tornar as coisas mais elaboradas, né? Não poucas vezes, queimando-se nas chamas, experimentação e desenvolvimento, com fagulhas ou com calor intenso. Começou a perceber pelo pensamento o significado das labaredas e a sua posterior utilidade. Mas como eu sou mais animal, eu vou usar isso para um fim não tão nobre. Porque eu vou fazer disso uma arma para atacar o meu inimigo. Vê como a sombra é densa em nós. Então a gente ainda é muito mais instintivo do que racionalização ainda. Né? Então aqui alguns exemplos aí dessa vida, né, nesse período. Ferramentas mais brutas, um pouco mais elaboradas. Olha, já começo a pegar os grãos e ter a habilidade aí de esfregar na pedra para triturar e vejo que isso melhora na hora de comer, porque eu não preciso ficar mastigando aquele grão duro. E aí se eu fizer isso e cozinhar, então melhor ainda. Né? Então a gente vai pela experimentação desenvolvendo. Até que a gente vai se relacionando mais, vai se tornando mais sociável, vai tendo mais coisas, e aí a gente começa a trocar algumas coisas com o nosso vizinho, né? Dá uma xícara de açúcar aí, vizinho, uma colher de fermento, né? Não tinha isso, mas a gente podia trocar um carneirinho, podia trocar aí umas galinhas, né? E aí eu troquei tanta galinha com o povo que eu não lembro mais, então agora eu preciso marcar o que eu fiz, e aí isso levou o ser humano ao desenvolvimento naturalmente da escrita. Eu tenho que começar a registrar, e aí a gente tem em 3.500 a origem da escrita, cuneiforme, né? Primeira forma de se registrar as coisas. Veja como o ser humano vai se aprimorando. Então isso é importante, né? Agora, como explicar esse mundo desconhecido? Então nós estamos aí. Nós estamos de todo esse período tentando explicar. A necessidade de compreender e explicar o mundo, seu funcionamento, as suas leis, é tipicamente humano. E arquetípico. E arquetípico, claro, é arquetípico. Né? Porque é humano. Todos nós temos essa forma. Quando a gente é criado, vem o registro. Tem que entender o que é, o que faz aqui, para que veio. Né? Só que como nós estamos aí num período em que a gente não entende o que é aquelas coisas lá em cima no céu, e eu preciso de um sentido, a gente começa a criar umas explicações que dão conta para nos satisfazer. Você consegue entender isso? Então, Joana de Ângeles vai dizer que esse momento em que a gente vê uma bola brilhante que aparece todo dia, e quando essa bola brilhante aparece, começa a clarear. E essa bola brilhante fica um tempo, e depois ela começa a cair, e depois começa a escurecer. A gente começa a explicar isso de alguma maneira, porque a gente precisa entender. Só que como eu não sei que isso é o sol, não sei nada,
a gente vai criar uma teoria, uma maneira de explicar. Então esse momento é chamado, Joana de Ângeles denomina, de pensamento pré-mágico. Veja, não é nem mágico ainda, é antes, é pré-mágico, né? É quase inconsciente se a gente for pensar assim, é quase aquele, tô no mundo, né, ainda, mas não tô, porque eu já tenho essa individualidade. Então esse momento são as primeiras tentativas humanas de racionalizar o desconhecido, não que a gente vá conseguir, mas a gente vai racionalizar da nossa maneira. Aquela explicação para aquele momento me satisfaz. Então a gente precisa disso, né? Então a gente cria uma narrativa para explicar isso. A gente vai procurar estabelecer uma relação de causa e efeito no mundo. A gente vai procurar estabelecer isso. Bom, mas toda vez que anoitece tem um monte de pontinho branco. O que é isso? E aí a gente vai criar algumas ideias para explicar isso. Imaginemos que histórias maravilhosas deveriam existir sobre isso. Não é nem um mito, tá? Porque a gente nem chegou aí ainda. A gente está antes do mito. Isso aqui é anterior ao mito. É pré-mágico ainda. E aí a gente vai atribuir essas causas a quem? Se nós temos uma necessidade de nos relacionarmos com a causa primária. A gente vai atribuir isso a forças sobrenaturais, desconhecidas, que nos induzem ao espanto, ao medo. E a gente vai criar histórias e rituais belíssimos, que quem gosta de estudar antropologia, por exemplo, estuda muito isso, né? Você pega lá a forma como a relação, a ligação do ser com o Criador surge. Como que isso se expressa nos primeiros seres, né? Desde lá da caverna, como é que isso é expresso artisticamente nas pinturas? E a gente começa a entender que tem isso aí. Então esse período pré-mágico vai procurar estabelecer. Esse período pré-mágico, aí Joana de Ângeles cita um grande pensador, que é Lévi-Brul, né? Que vai estabelecer na ciência essa maneira de pensar, mas é uma relíquia que está em nós, tá, pessoal? Isso aqui ainda persiste em nós. Quando a gente tem uma explicação aí que não utiliza seu aspecto racional, isso está em nós, né? Ah, então a noite é uma grande mulher que estende um tapete e aí essas luzinhas são seus filhos, não sei. A ideia que você quiser criar para explicar isso que você não consegue compreender. E aí eu acho que seria muito legal, se vocês puderem, eu comentei isso antes com vocês na semana passada, mas se vocês puderem assistir esse filme se chama Os Croods, C-R-O-O-D-S. Gente, ele é sensacional, porque ele mostra isso. Ele mostra uma família que vive lá protegidinho pelo pai na caverna e que se espanta com tudo isso que existe no mundo, que não tem explicação, mas eles interagem com um serzinho que está um pouquinho mais aprimorado, que já experienciou mais e já se desenvolveu mais. Então é interessante para a gente fazer essa correlação com o que a gente está conversando, perfeito? Esse fenômeno, que fenômeno a gente está falando? Esse fenômeno de olhar para as coisas e não ter explicações racionais. Não consigo explicar o que são esses pontinhos escuros aí. Não consigo explicar que essa bola que sobe, que eu não consigo nem olhar e que clareia tudo e que quando ela baixa escurece tudo, né? Então esse fenômeno desenvolveu-lhe o pensamento arcaico ou pré-mágico. São sinônimos, arcaico ou pré-mágico. Responsável pelo instinto de conservação da vida. Era isso que a gente queria. A gente queria estar quietinho, preservado, com o calor do nosso lado, foguinho, bem nutrido, família protegida. Era isso, né? Soberania do mais forte. Como é que a gente vai dominar e matar para sobreviver? Que permanecerá, diz ela, por longos pélagos, até mesmo na atualidade. A gente ainda pensa assim. Isso aqui desenvolve o nosso egoísmo. Primeiro protege a você, tem a casa protegida, põe um monte de cerca elétrica, aí você está protegido, ninguém entra aqui,
né? Até hoje a gente vive isso aí. Pélagos no sentido de enraizado profundamente no psiquismo, né? Pélago é um termo que a ciência usa para as zonas do oceano, né? Tem uma zona no oceano, na profundidade, que é a zona pelágica. Então deriva disso, de profundidade, de abismo. Então está profundamente enraizado no nosso psiquismo, lá no inconsciente coletivo. E a gente manifesta isso aí. Né? Então esse pensamento é caracterizado por o quê? Vamos entender. Pensamento arcaico ou pré-mágico. A gente vivenciou ele de 2,5 milhões até 3.500 anos antes de Cristo. Ausência de sentido racional às explicações. Até hoje a gente vive ele, tá? Quando alguém vai falar assim para você, deixa eu ver como que eu posso dar esse exemplo, mas quando alguém não precisa compreender o sentido das coisas, a explicação das coisas. Então as pessoas não precisam compreender como a gravidade funciona. Ou elas acreditam que Deus criou realmente o mundo em 7 dias. É um pensamento que não precisa de explicações racionais. Ela tem esse pensamento pré-mágico, arcaico ainda, enraizado em si. Né? Ou melhor ainda, agora eu lembrei, que a humanidade toda surgiu a partir de Adão e Eva. É um pensamento arcaico, pensamento pré-mágico. Né? Só que já é ainda, não é nem arcaico, é um pouquinho mais aprimorado Adão e Eva, porque é um mito, já é mitológico, exatamente, é um pouquinho mais adiante. Né? Mas a gente vai vendo isso. Então, desconhecimento das leis naturais, né? Característica desse imaginoso, sobrenatural. Como que eu vou me ligar com o Criador? Vou me ligar por meio dos fenômenos da natureza. Então, a ligação com o Criador, ela se dá no culto à natureza e os fenômenos da natureza. A gente vai começar a criar lugarzinhos, a gente vai começar a criar templozinhos de pedra. Né? Até hoje a gente tem alguns locais, próximo à Inglaterra mesmo, as famosas pedras de Stonehenge. Né? Isso é muito antigo. Culto a animais sagrados, a gente vai começar a achar que por alguma coisa ali que eu não morri, quando eu estava caçando, porque, sei lá, esse bicho voou em cima de mim, e eu vou achar, nossa, ele me protegeu, e agora esse bicho vai ser sagrado, e eu vou começar a cultuar esse bicho. E a gente foi fazendo isso. Como tudo para mim é mágico, tudo é sobrenatural, não tem explicação, então o raio é um Deus, a lua é um Deus, o sol é um Deus, e aí a gente tem o politeísmo, como primeira manifestação de ligação com o Criador. Tudo é sobrenatural, tudo não tem explicação, tudo é assustador, tudo dá medo, tudo eu tenho que fazer alguma coisa para isso não me atacar. E a gente começa a fazer as cerimônias e os rituais em locais sagrados, tentando apaziguar a fúria desses deuses que nós criamos, que de Deus não tem nada, porque são criações humanas e são iguaizinhos a nós. São deuses criados por seres humanos que são vingativos, e aí a gente cria um Deus vingativo e um Deus punitivo. Né? E aí, como o meu vizinho se satisfaz quando eu dou um cordeirinho, então também eu posso oferecer um cordeirinho para esse Deus para ver se ele se acalma e não me mata. Enfim, a gente começa a criar esses rituais num comportamento de submissão e medo que até hoje existe na relação com o Criador, até hoje, né? Até hoje. Tem pessoas que tentam respeitar a lei para não ir para o inferno. Quando o inferno é muito mais interessante do que o céu, né? A gente brinca assim. Porque o céu é muito chato, né, gente? Esse céu mitológico, pelo amor de Deus. Ficar ouvindo anjinho tocar flauta, eu que odeio flauta, então isso é irritante. Então é um pensamento mitológico. Não dá para escolher. E aí isso dá origem a quê? Dá origem à superstição, que até hoje nós temos. Né? Não, mas o gato preto passou ali, eu vou ter azar. Pensamento pré-mágico, arcaico. Não pode passar embaixo da escada que dá azar. Ih, quebrou o vidro, 7 anos de azar. Tudo pensamento arcaico. Até hoje está em nós. Então a gente tem isso ainda. Essa superstição
de que uma cor traz sorte, então no ano novo eu vou passar de branco porque eu quero paz. Não, eu vou passar de não sei o quê porque eu quero dinheiro. É um pensamento mágico, como se aquilo tivesse o poder, né? Quando na verdade é interno, é em nós. Então até hoje isso está. Olha que interessante o que ela vai dizer. Joana de Ângeles vai dizer assim: o pensamento arcaico vigente nesse estágio, como homem primitivo, já aí representava uma grosseira manifestação do psiquismo divino, de que se fazia herdeiro natural em face da sua origem. Olha que lindo! A gente pode achar engraçado isso, já que a gente tem algumas explicações lógicas, mas isso é Deus em nós. É Deus se manifestando no mundo, através do psiquismo rudimentar, que a gente vai buscando explicações. É uma escola. É a primeira série, por exemplo. Depois a gente amadurece um pouquinho mais, entende mais coisa, vai para a segunda série. Aí os cálculos ficam um pouquinho mais elaborados na terceira série, e a gente vai indo, até a gente se tornar um espírito crístico que conhece todas as leis, que conhece Deus perfeitamente. Então o psiquismo divino está ali, nós somos criados a partir de Deus. Lembra que está lá na consciência registrado? E ele se manifesta, e aí sim o termo lá que a gente usa, do estudo psicológico, é arquetípico. É arquetípico, né? Então essa forma é humana, é tipicamente humana. É um comportamento que é tipicamente humano. De forma muito sintetizada e muito simples, isso seria arquétipo, né? Um comportamento tipicamente humano. Mas de uma forma muito simples, porque é simplificar demais algo tão bonito e belo como é o arquétipo. Então, obnubilado, olha lá, ó, escurecido, né? Nublado, não dá para ver tão bem. Porém, pelos equipamentos cerebrais nossos, ainda incapazes da decodificação das ideias, está vendo como a gente não consegue usar ainda nosso cérebro humano também? E do entendimento dos fenômenos que defrontava. Não consigo explicar o que é esse raio. Nem sei o que é raio, nem sei o que é isso. No habitat terrestre, agressivo e hostil. Porque devia ser terrível esse período aí. A gente desencarnava muito rápido, gente. Muito rápido, era pouco tempo de vida. Então não está concatenado, olha, não tem uma relação direta de ação-reação, causa e efeito, de logicidade. Então ela continua. Isso está ali no texto que eu sugeri para vocês lerem. Nutrindo-se de raízes e de frutos como os demais animais, por onde transitar o seu psiquismo, olha o que ela diz, ela retoma Kardec. Como os demais animais, por onde transitara. É um passado lindo ela usa, porque ela é poetisa, né? Ela não fala assim, por onde transitou. Ela fala por onde transitar, ela usa um passado mais elaborado, uma conjugação verbal mais interessante. Então o nosso psiquismo já transitou aqui. Ela está falando dessas escolas. Só que a gente acabou de deixar tudo isso, mas a gente é mais aquilo do que espírito aqui humano ainda, né? Esse condicionamento. Então a gente viveu tanto tempo aqui como animal que isso está condicionado em nós a ser mais animal do que humano. Herdado das vivências antigas, impulsionava-o a dar-se conta das diferentes manifestações da claridade e da sombra. Agora a gente começa a diferenciar os animaizinhos. Da chuva e da seca. Das nevascas e da sua ausência. E a gente quer entender o que é isso, o que está acontecendo. Dos seres que desapareciam ou que deixavam de mover-se como antes faziam. E o que acontece? Imagina a primeira relação com a morte, que eu estava correndo, e agora não está respirando um pouquinho esse bicho, agora para de respirar. Imagina o que é processar tudo isso. São experiências e desenvolvimento. Experiências e desenvolvimento. Da sua decomposição orgânica, porque aquele animal, depois de um dia, voltava lá e estava decompondo. E o que é aquilo? O que está acontecendo? Da agressividade dos animais ferozes e de outros seres seus semelhantes.
diferentes. Olha o que ela vai dizer da gente. O espírito ali que acabou de chegar. Diferentes apenas dos ancestrais, dos animaizinhos, pela forma de equilibrar-se em 2 pés. Daí ela acaba com a gente, né? A gente que se acha tão importante, né? Mas nesse período aí, a gente está ali, a gente é quase um animalzinho. Vigia então no seu cérebro, diz ela, incapaz de entender as ocorrências, o pensamento vago, não concatenado, né? Então, isso que eu disse, sem uma relação direta de causa e efeito, eu não consigo explicar. Não tenho logicidade. O meu cérebro é mais réptil, instintivo ainda, do que racional, do que humano, né? Que foi se ampliando devagarzinho, através das fixações dos acontecimentos. Então, todo dia era igual. Era um tempo que essa bola subia, clareava, chegava até o meio, começava a descer, escurecia. Então, eu começo a fazer correlações. Quer sair da caverninha? Aproveita quando a bola sobe. Quando começa a descer, tem que voltar, porque vai escurecer e aí a chance de morrer é maior. A gente começa a desenvolver essas nossas particularidades do mundo. Então, a gente começa a ampliar isso das fixações dos acontecimentos que o induziam a compreender o tempo através do aparecimento do Sol e da Lua, das suas fases de presença e de ausência, das intempéries. Então agora é verão, agora é inverno, mas eu não tinha esses nomes, mas eu sabia que depois de um período gigante de inverno, neve, ia vir um período bom. E a gente ia entendendo, então agora tem que guardar alimento. Mas imagina a primeira vez que eu não sabia que ia vir essa neve toda por quase 3, 4 meses. Morreu muita gente. Então a gente vai aprendendo pela repetição e fixando isso em nós. E tudo nos levando ao quê? Conservação, sobrevivência. Por isso é muito rico em nós ainda. A gente vive pra gente, não vive pro outro. A gente não aprendeu ainda isso. A gente ainda vive para nós. Tudo que a gente faz na vida ainda é para preservação. Nossa, para ter um bom emprego, para ter uma boa vida, para pensar na nossa família. É assim ainda. Dos fenômenos sísmicos, imagina um vulcão irrompendo lá, erupcionando, da hostilidade do meio ambiente em que se encontrava. Então ela está passeando por essas ideias todas que a gente trabalhou. Tudo bem? Fica claro isso, gente? Muito bem. E a relação com Deus se apresenta de maneira íntima com os fenômenos da natureza. Toda manifestação dos fenômenos da natureza em que não há uma compreensão lógica é tida como divino e sobrenatural. E aí surgem os vários deuses, que não é Deus, são deuses humanos, são criações humanas, que não tem nada a ver com Deus, causa primária. Até hoje a gente ainda não consegue entender Deus. Até hoje o Deus é um Deus humano nosso que a gente cria, mas não é a causa primária e toda a possibilidade que é a causa primária. Só quando a gente for um espírito crístico que a gente vai compreender Deus em totalidade. Deus é um ser humano? Não é. O Espiritismo muda completamente essa visão antropomórfica de Deus. Completamente. Porque Kardec pergunta que é Deus, não quem. E a resposta é causa primária. Meu Deus, dá um vácuo, porque não tem mais como saber o que é Deus. Vamos rezar para Deus? O atavismo. A gente fecha o olho, cruza a mão, porque a gente transitou muito tempo fazendo isso na Idade Média. Então isso está em nós, no inconsciente. E aí a gente criou a imagem do Deus humano. Então a gente vai visualizar um ser humano. E não pode ser mulher, porque Deus é homem. Não é verdade? Deus não é homem? Deus é masculino? Criaram isso em nós. Nós criamos isso. Alguém decidiu que Deus é homem e todo mundo comprou essa ideia. Não é verdade? Mas o Espiritismo vai dizer que Deus não é nem homem nem mulher. E aí a gente estudou Anima Animus, a gente brincou um monte com isso, né? Mas você está entendendo como isso é atávico em nós? É atavismo.
Então a gente vai criando esse Deus que são deuses humanos. E aí a gente dá para esse Deus, ou para esses deuses, as características que a gente quer dar. Eu não gosto desse comportamento, então o Deus que eu criei não gosta desse comportamento. Então aqui nesse texto bíblico, sagrado, Deus diz que não pode casar homem com homem. E eu uso o discurso que eu quiser. Você entendeu como a gente é? Porque a gente cria um Deus que é a nossa sombra. Então isso Joana de Ângeles nos traz atenção para a gente despertar. Para sair dessa coisa que é um inconsciente coletivo que vive em nós. Né? Então cada um satisfazendo as próprias necessidades humanas, olha aí, as próprias necessidades humanas. O que eu preciso? Preciso disso. Então vamos criar uma coisa para a gente conseguir isso. E aí essas necessidades humanas de dar sentido à vida, de estabelecer conexão, a gente vai criando tudo isso. Entendemos o primeiro pensamento? Entendemos? Entendemos como ele está em nós ainda? Você acha que você abandonou o homenzinho da caverna? Está aí ainda. Né? Tá aí. Bom, daí a gente percebe que a gente pode então se sentar, ou melhor, se reunir num local, se sedimentar, vamos pensar assim, né? Num local, ao invés de ser nômade, e escolhemos lá aquelas planícies, escolhemos os rios. Então a história vai trabalhar aí as primeiras civilizações que vão acontecer em vários locais do mundo. Então a gente tem as primeiras civilizações de 5.000 até 3.500 anos antes de Cristo, seja elas ao redor do rio Tigre e Eufrates, lá na Mesopotâmia, rio Nilo no Egito, rio Amarelo na Ásia, né, na China, seja o rio Tibre em Roma. Então a gente vai ter essas primeiras civilizações. E aí a gente vai começar a desenvolver uma sociedade que não vai ter muita coisa de diferente do pensamento pré-mágico que a gente tinha até então. Concordam comigo? Porque as coisas não mudam da noite para o dia. E essa sociedade, essas primeiras civilizações, vão elaborar outras maneiras de pensar. Porque agora eu me relaciono. Agora a vida social me traz novas possibilidades que até então eu não tinha. E eu vou precisar explicar mais coisas, vou precisar entender mais coisas e vou precisar criar mais coisas para dar conta da minha necessidade de compreensão. E aí a gente vai ver algo maravilhoso no desenvolvimento humano. O meu egoísmo que eu desenvolvi em todo esse período, a minha vontade, o meu instinto de conservação, eu vou começar a criar deuses que vão dizer que eu sou escolhido e vou começar a dominar todo mundo para eu poder cada vez mais. E isso ainda não acabou, até hoje está por aí. Mas isso é um papo para a próxima semana, senão a gente pira aí na casinha.